Advocacia, vamos conversar? Hoje eu quero passar um conteúdo diferente para vocês. Acho que eu já fiz alguns vídeos falando dessas dicas, mas eu acho super importante sempre reforçar. Por que eu vou querer conversar com vocês hoje de dicas jurídicas? Porque tem alguns posicionamentos que eu tenho visto cada vez mais os advogados errando. Uma das coisas que eu mais vejo errar é o uso da palavra pela ordem. Gente, pela ordem é uma prerrogativa. Tá lá no nosso código de ética e disciplina e tudo mais. E o pela ordem é um momento que você vê ali uma injustiça, uma irregularidade processual em uma audiência, alguma coisa assim. E aí você usa o pela ordem para que você tenha o poder de voz e para que todas as outras pessoas se calem. Então, pela ordem não é para usar numa petição assim do nada, pela ordem, né? Não, pela ordem é um vocacional que você usa durante uma discussão, durante uma situação que é uma sustentação oral ou uma audiência, não é em petição. Então, a gente precisa tomar esse cuidado sim, porque o pela ordem tem sido muito usado como se fosse um data venia, e são situações distintas. O data venia é tido como uma ironia muitas vezes, que é um pedido de desculpa para você poder discordar de alguém, para você poder falar alguma coisa, ou data máxima vênia, né, que você coloca numa petição e tal. Não tem nada a ver com pela ordem, que é uma prerrogativa do advogado. É um poder nosso, é uma prerrogativa nossa, é um direito nosso. Já o data vênia data vênia, Carol, não concordo com o teu vídeo. Entendeu? Então precisa sim usar melhor aí o vocabulário jurídico e entender o porquê se usa cada situação e o porquê se usa aquelas palavras. Se não sabe por que usar, melhor não usar. Vamos tomar cuidado com os pecados aí, com os erros que a gente comete. Um outro erro que eu vejo muito, que os clientes têm me procurado e conversado muito comigo, é o causa-ganha. É uma frequência enorme de advogados hoje que informam aos clientes que a causa ganha. Já conversei com um advogado, mas é que como eu já tenho mais intimidade com você, doutora, eu queria fazer com você o processo, porque uma causa ganha. E aí você tem que explicar que não necessariamente aquela causa ganha, que a pessoa tem grandes chances de ganhar aquele processo de acordo com as informações que ela tá dando, mas precisa de uma análise de documentação, precisa ver também questões aí que a pessoa vai fazer uma eventual defesa ou vice-versa, né? A pessoa tá sendo processada, fala assim, não, a causa ganha pra mim, só fazer a defesa que eu vou ganhar e tal. Não necessariamente, então a gente precisa ter alguns cuidados. Tomar cuidado, o jeito de se posicionar e falar com o cliente é importantíssimo, gente. A gente não pode iludir o cliente, até porque a advocacia é uma atividade meio e não uma atividade fim. O que é atividade meio e o que é atividade fim para diferenciar? Atividade fim é aquela que você promete um resultado. Então, por exemplo, o médico que cuida da parte estética, ele vai fazer seu nariz, então ele tá prometendo que seu nariz vai ficar igual da, sei lá, Kate Middleton, ou vai ficar um nariz maravilhoso, sei lá, de alguém que esteja na moda, a Anitta, por exemplo. Ok, aí é uma atividade fim. Eu quero um nariz igual da Anitta, eu quero um nariz igual da Kate. Agora, se é uma atividade meio, ele vai falar assim, eu quero que você mude meu nariz, mas não necessariamente vai atingir aquele resultado. Normalmente, o que é atividade meio, né? Na medicina, por exemplo. Na medicina são questões que você vai lá para fazer um tratamento e não necessariamente você vai ter resultado com aquele tratamento. Espera-se que você tenha, mas não quer dizer que você realmente vai ter resultado. Atividade fim, você espera aquele resultado. Na advocacia, a gente não tem como falar que a causa é ganha. Não dá, não existe causa ganha. Por mais absurdo que possa ser, mas é uma estabilidade gestante, eu nunca recebi férias, tô aqui com os meus extratos bancários, que eu nunca tirei férias. Gente, a gente não pode prometer pro cliente causa ganha. E pode gerar aí processos na ética por conta dessa questão famosa da causa ganha. Então tomem extremamente cuidado com esse causa-ganha. E é uma coisa assim que eu sempre falo. Você fala que pode ter chance de ganhar o processo, de acordo com aquelas informações, eu falo muito pros clientes isso. Eu gosto de dar o exemplo de falar o seguinte. Você lembra o que você almoçou na terça-feira? Porque quarta normalmente é feijoada e sábado também. Né? Domingo tem uma comida especial e tal. Mas você lembra que você almoçou na terça? Você lembra que você jantou na terça-feira? Se não é um dia especial, uma questão muito pontual, você acaba esquecendo. Se você esqueceu que você almoçou, por exemplo, na semana passada, como você vai lembrar de um documento ou de informações que você teve há meses atrás? Então precisa tomar cuidado, e principalmente quando a gente depende de testemunhas, a gente tem que lembrar que as memórias das testemunhas são muito parecidas com a nossa, né? Ninguém tem uma memória tão fotográfica
fotográfico, uma memória, né, diferente aí. Então a sua testemunha normalmente vai ter memória normal, que pode esquecer algumas situações. Então, cuidado. Uma outra coisa, acho que a terceira dica que eu quero dar pra vocês, até pro vídeo não ficar tão extenso, é a questão do contrato de honorários. Poxa vida, como eu vejo gente errando ainda contrato de honorários. Até eu, gente, já mudei umas 50 vezes meu contrato de honorários, porque eu já errei muita coisa no contrato de honorários. Mas é importante a gente, sempre que a gente vê alguma coisa, fazer alteração. No começo da minha advocacia, peguei um modelinho padrão de contrato de honorários e tal. E aí, o que acontece? Eu tenho processos que eu sou advogada há quase 10 anos e o processo tem 10 anos. Então, assim, desde que eu comecei a advogar, o processo tá lá. Os honorários que eu recebi naquela época, eu já tô pagando pra trabalhar. Faz muito tempo daqueles honorários. Então, já não faz mais sentido aquele valor, porque o processo se delongou por tempo maior do que a gente esperava, principalmente os processos físicos, que pra juntar a petição, que pra não sei o que, né? Então, assim, tudo isso demorava muito e você pode ter uma cláusula de repactuação dos honorários. Conversar com o cliente, sentar, explicar a situação, que o processo tá demorando muito, o que ele pagou, aí já é uma questão, né, de que seria necessário repactuar. Isso é super importante, porque às vezes a gente cria uma expectativa, e por isso é tão importante a precificação de honorários. A gente cria uma expectativa que o processo vai durar 6 meses, e quando a gente vai ver, durou 5 anos. É claro que alguns processos a gente tem noção de que ele vai demorar bastante, por exemplo, o uso capião. Ou um processo contra uma autarquia, o município, o estado, tal, a gente sabe que vai demorar. Mas, normalmente, a gente espera que o processo ele seja curto. E aí, a gente tem um prejuízo aí quando a gente pactua honorários abaixo aí de um valor razoável que a gente não tem noção. Então a gente precisa saber o quanto a gente vale para poder pactuar os honorários aí, que é super importante. Outras coisas assim que a gente erra no contrato de honorários, eu falei da estabilidade da gestante, né? No caso da estabilidade da gestante, por exemplo, acabou de ser mandada embora. Aí uma semana depois ela te procurou. E aí você entra com o pedido de reintegração e ela é reintegrada. E você só colocou 30% dos honorários. O que é 30% de nada? Se ela foi dispensada e ela vai voltar a trabalhar e o processo não vai ter valor efetivamente que ela vai receber ali daquele processo. Você não vai pegar 30% de todos os salários que ela receber durante o período ali de estabilidade dela. E normalmente a gente pactua 30% do valor da ação. Se ela for reintegrada e consolidada a reintegração e tudo mais, ela não vai ter valor para receber. Então precisa tomar esse cuidado e pactuar os honorários, por exemplo, num caso de reintegração, referente à reintegração. E aí você vê o que seria interessante aí para pactuar os honorários. Então tudo isso precisa ser observado caso a caso. Normalmente na trabalhista a gente sempre usa os 30%, né? E aí você imagina, a pessoa foi reintegrada, não tem nada para receber, que você vai receber com aquele trabalho. Precisa tomar cuidado também com outras questões do contrato de honorários, como por exemplo os honorários previdenciários. Os honorários previdenciários são bem específicos, tem diversas situações ali que vocês precisam ver. Na parte criminal, todo mundo fala, precisa receber antes de liberar, porque depois que você solta o preso, aí ele não vai querer quitar os honorários e tal, porque ele já teve o objetivo. Precisa observar caso a caso. E eu entendo que é importante que todos os processos que a pessoa vai oferir algum tipo de renda, por exemplo, no inventário, não o meeiro, mas os herdeiros, eles vão estar oferindo alguma coisa. Eu acho que é interessante aí ter um pagamento aí depois do final do processo sobre aquele valor que tá recebendo. Não só os honorários que você tá contratando com a pessoa, mas também receber ao final aí pelo êxito da demanda. Eu acho que todo o processo, até para a pessoa valorizar um pouco o seu trabalho, porque ela vai entender que você tá correndo para resolver o processo e tudo mais, porque você vai ter um benefício, digamos assim, ao final. Então precisa olhar tudo isso, questão da sucumbência, deixar muito claro. Eu sempre gosto de explicar que a sucumbência é um prêmio da parte perdedora para o advogado da parte vencedora. E não tem nada a ver com honorários contratuais, não tem nada a ver com outras coisas. Então, por exemplo, se a pessoa perder, ela vai ter que pagar para o advogado da parte que venceu. E vice-versa. Então, acho que assim, é importante as pessoas entenderem bem isso, explicar direitinho o que é sucumbência para o seu cliente, porque às vezes ele entende que sobre aquele valor lá, a sucumbência está incluída. Então, por exemplo, é 50 mil e 10% de honorários. Então, o processo, a liquidação deu 55 e a pessoa entende que ela vai receber 55. Então, esse cuidado, ele é muito importante, a explicação é muito importante para que nem você, nem o cliente sejam induzidos a erro. Principalmente o cliente, para não gerar um processo na ética, uma dor de cabeça e tudo mais. Espero ajudar com essas dicas aí. E o que vocês tiverem de dúvida, manda aqui, manda para mim, segue nas redes sociais e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso.